Provavelmente você conhece um livro chamado Bíblia, e esse livro ele é enredado em muitas confusões. E eu quero conversar um pouco sobre uma metáfora que eu estava pensando nela aqui, envolvendo ou comparando a Bíblia com a nossa ciência. Eu sou Wagner Costa, psicólogo, especialista em psicologia positiva e terapia cognitiva comportamental e mestre em ciências da saúde. Há um desenho muito esclarecedor que ele coloca a ideia de que nós temos crenças e algumas dessas crenças elas são verdades. Então, quando você pega a interseção entre as crenças e a verdade, você vai ter algumas crenças falsas e algumas crenças verdadeiras. E as crenças verdadeiras que são estudadas pela nossa ciência, elas são determinadas por nós como conhecimento. Então tem muitas coisas que você acredita que não são verdades. Por exemplo, colocar a vassoura atrás da porta para espantar a visita, isso é uma crença, mas ela não é verdadeira. Mas existem algumas coisas que são crenças, que são verdadeiras e que foram estudadas pelas ciências e agora são consideradas científicas, nosso conhecimento. Pense na Bíblia. A Bíblia é um livro que muitas pessoas interpretam esse livro ao seu sabor emocional. Então, da mesma Bíblia, você tem religiões distintas, discutindo temas distintos e defendendo a verdade como se a verdade fosse sua. Agora pensa no nosso cérebro. O nosso cérebro e cada vez mais vem se transformando no órgão mais complexo do corpo e talvez a coisa mais complexa que exista para a nossa compreensão. Nós não temos ideia de como o cérebro funciona e tudo que a neurociência vem teorizando são teorias. Muitas delas são crenças que, com o passar do tempo, vão ser comprovadas e vão se tornar conhecimento. Mas muitas coisas, algumas pessoas, alguns cientistas, alguns especialistas pegam certas aparências e as transformam nas suas verdades. Então você tem a neurociência enquanto conhecimento que vem se consolidando, mas no meio dessas histórias tem muita mentira, muita enganação, muita gente querendo fazer com que nós acreditemos que é fácil mudar. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nossa evolução, os estudos vêm mostrando que o nosso cérebro, ele foi se desenvolvendo ao longo dos milênios, são milhares de anos, séculos e séculos, onde cada vez que o cérebro tinha um processo de evolução, ele mudava algum tipo de comportamento. Por que nós percebemos hoje que os animais continuam fazendo as coisas do mesmo jeito? Porque os animais, eles não tiveram mais uma evolução cerebral. O ser humano, ele foi acumulando novas camadas no cérebro. E em algum momento, que a ciência não sabe explicar, aconteceu o que nós chamamos de revolução cognitiva. O que é essa revolução cognitiva? O homem começou a mudar sem que o cérebro fisicamente mudasse. Olha que coisa curiosa. Um animal, ele só muda de comportamento se houver uma mudança cerebral. Mas o ser humano não. Eu mudo de comportamento sem uma mudança na estrutura física do cérebro. Então é como se nós tivéssemos programas diferentes, fazendo uma comparação com o computador, e eu posso funcionar de formas diferentes no mesmo cérebro. Porém, o cérebro humano jamais deveria ser comparado com um computador. E nós fazemos essa comparação. Então, a compreensão que nós temos sobre o cérebro, ela ainda é muito cartesiana, no sentido de que nós queremos compreender o cérebro como se fosse algo linear. O que os físicos, o que os filósofos, o que os neurocientistas estão discutindo? Talvez a ideia de pensar a ciência como poesia,
como algo mais metafórico e explique melhor a nossa vida. Nada na nossa vida é tão simples. Um simples ato de procrastinar pode ser explicado de um jeito para uma pessoa, mas totalmente diferente para outra. Então tem muita gente querendo nos convencer de que porque nosso cérebro é parecido, nós somos iguais. E nós não somos. Então uma pessoa ansiosa, ela tem um tipo de reação à ansiedade que é diferente de todas as outras pessoas ansiosas. Então eu tenho que compreender como cada pessoa se sente em relação à sua própria vida. Observa que nós vivemos num mundo onde nós tentamos igualar as pessoas. Nós temos salas de aulas onde nós, professores, ensinamos as coisas do mesmo jeito para 30 crianças ou 20 crianças. Elas não aprendem igual. Cada criança tem uma forma diferente de aprender. E nós igualamos todo mundo, igualamos todos e queremos que eles aprendam e ponto final. E se ele não aprender, ele é o preguiçoso, ele é o incompetente, ele é o desinteressado. Esses dias eu vinha falando de tirar nossos filhos das redes sociais. Como tirar nossos filhos das redes sociais? Nós precisamos compreender como o nosso filho se sente, o que é a rede social para ele e conversarmos muito com os nossos filhos para que eles possam realmente compreender a necessidade de querer aprender. Uma das coisas mais legais que se pensa, e eu concordo com isso, é a questão do que nós chamamos de mindset de aprendizagem, o mindset voltado para o conhecimento. Existem pessoas que elas veem uma informação, elas querem mais. Existem outras pessoas que não são assim. Essas pessoas não são melhores nem piores. Nós não podemos comparar uma pessoa a outra pessoa, porque elas são diferentes. E eu falo isso para você só para chamar a atenção. Quando você estiver conversando com um amigo, com um filho, com um adolescente, com qualquer pessoa, lembre-se, essa pessoa não vê o mundo como você vê. Hoje em dia nós estamos vivendo tantos debates, tantas discussões em torno de ideias, mas que não podem ser comparadas, porque são visões de mundo. Eu acredito que deve existir um Deus, um mistério. E tem pessoas que pensam nesse Deus como um ser que está vigiando nossas vidas. Tem pessoas que não acreditam em nada. E assim a gente vai convivendo. O que é importante? Eu respeitar sua opinião, você respeitar a minha opinião e nós percebermos que independente do que pensamos, nós precisamos conviver bem. E hoje o que mais se diz que nós precisamos conviver e desenvolver boa convivência com pessoas, que as boas relações são e é a base para uma vida boa. Então, se você quer melhorar a interação dentro da sua casa, diminua as redes sociais, converse mais, crie um horário para bater papo, crie um horário para ler juntos, crie um horário para aprender juntos. Vamos tentar criar possibilidades. Na minha visão, não existe regra rígida, não existe soluções prontas para nenhum problema. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Então eu posso usar o seu exemplo para direcionar uma decisão minha, você pode usar um exemplo meu para direcionar uma decisão sua, mas nós somos seres muito diferentes. E isso é uma discussão importante na neurociência, porque hoje nós tentamos explicar tudo pela biologia e nós já sabemos que não funciona assim. Muita gente não responde aos remédios, muita gente não responde à terapia, muita gente tem uma visão de mundo muito diferente e nós precisamos melhorar a nossa compreensão. Então eu diria para você, pense nessa ideia da Bíblia, que a Bíblia é única, mas que tem muitas discussões em torno delas e discussões assim completamente antagônicas. E pense no nosso cérebro. Nós estamos muito longe de compreendermos sequer como o cérebro funciona. Quase tudo que nós sabemos são teorias
generalizações e ideias que com o tempo elas vão se sedimentando. Mas cuidado para não generalizar demais. Pense nisso e pense agora.